A paz do Senhor, amados irmãos, conservos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma madrugada na presença do Senhor, madrugada fria. Estamos numa madrugada fria aqui no interior do estado de São Paulo. Estamos na nossa meditação no livro de Daniel. Quantos aprendizados que nós já obtivemos, mas seguiremos aprendendo porque a Bíblia é uma fonte de sabedoria. A palavra de Deus é uma fonte de entendimento, de sabedoria espiritual. Daniel capítulo 3, nós vemos capítulo 2 que nós terminamos. Nós vemos que o rei Nabucodonosor teve uma visão profética daquela grande estátua, dividida em pedaços de materiais diferentes. Nós observamos que a cabeça daquela estátua era de ouro, que simbolizava o próprio governo de Nabucodonosor. Um governo rico em todas as esferas. Era um governo dominador, porque não havia outro tão poderoso quanto Nabucodonosor naquele tempo. Seu governo se estendia por todo o globo terrestre. Se bem que podemos considerar que não havia tantos países como há nos dias de hoje. Mas os que haviam eram todos dominados por ele. E nós vemos aqui no capítulo 3 que creio que já tendo esta visão do poderio do seu governo, da majestade do seu governo, da grande fortaleza do seu governo, porque não havia outro semelhante a ele naquele então. A palavra no capítulo 3 diz que ele constrói então aí uma grande estátua de ouro. Aquela estátua toda trabalhada, toda talhada no ouro. E disse que era imensa a altura daquela estátua. E a Bíblia disse que depois de haver feito aquela estátua, ele faz um decreto que todos, grandes e pequenos, governadores, conselheiros, todos teriam que prestar reverência para aquela estátua. Todos deveriam se dobrar diante dela. E aquele que resistisse a esta ordem, de não se prostrar e adorar a estátua, seria lançado no mesmo instante numa fornalha de fogo ardente. E depois de haver construído aquela grande estátua, houve o dia do grande cerimonial daquela imagem que o rei havia feito. E diz a palavra do Senhor que quando foi tocado o som daqueles instrumentos, seguramente no lugar de destaque, no lugar de grande visibilidade, todos se prostravam em adorar aquela estátua, que simbolizava o próprio Nabucodonosor. Abrindo parênteses aqui, irmãos, como o homem tem a síndrome de Lúcifer. Lúcifer foi destituído, lançado do céu, porque o desejo dele era ser adorado. O desejo daquele anjo de luz, daquele querubim ungido, era receber adoração. Mas o único que é digno de honra, glória, magnitude, magnificência
é o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus de Israel, o verdadeiro único, que é digno de adoração. Então o homem traz isso dentro de si. Ele tem esta necessidade de ser adorado. E assim aconteceu com Nabucodonosor. Ele fez uma estátua e queria ser adorado. Mas a Bíblia diz que havia no reinado de Nabucodonosor aqueles 4 jovens, mas a Bíblia diz que Daniel não estava ali. Seguramente estava ao serviço do rei em outro lugar. Mas estava então Misael, Azarias e Ananias, cujos nomes foram mudados pelo próprio Nabucodonosor. Então se chamou o nome dos seus deuses Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens resistiram para adorar. Eles não se curvaram diante daquela grande estátua. Seguramente naquele lugar amplo, todos se dobraram, todos se encurvaram, todos se ajoelharam, mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram nos seus posicionamentos e foram trazidos até o rei, que estes jovens resistiram a essa adoração. Foram trazidos então na presença do rei e foram consultados e foram dados para eles uma sentença que novamente os instrumentos voltariam a tocar e eles teriam que se prostrar. Irmãos, chegará um momento que teremos que decidir realmente a quem nós servimos de verdade. Aqueles jovens tiveram toda esta ousadia de dizer que para o rei Nabucodonosor, que eles não se encurvariam, eles não se dobrariam diante daquela estátua para adorar. Que firmeza de caráter, que firmeza de fé, que firmeza que eles tiveram ao responder. No verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Se você está diante de uma situação difícil, eu te digo, não se encurve ao pecado. Não se encurve às situações que te faz pecar. Não siga a corrente dos demais. Não siga como diz um ditado, que a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero te dizer que nem sempre. Nem sempre o que o povo aprova é o que Deus está aprovando. O povo aprova o povo aprova o divórcio, aprova o aborto. Deus aprova isso? Com certeza que não. Com certeza que não. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua palavra. E mantenha-se firme na decisão de fé. Deus irá honrar a tua fé. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Te dou graças nesta manhã.
Meu Deus, manhã de vitória, de glória, manhã de cura, de libertação, manhã de luz, manhã de saídas, Pai. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Devocional na madrugada, todas as quarta e sexta-feira. Envia para outros seus devocionais. Deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus os abençoe.